Muito obrigado, pastor Arilton. Deus seja louvado por essa linda mensagem de entrega, de encontro com o Senhor nosso Deus, que é o autor da vida. Meu nome é Edley, você já me conhece. Eu sou pastor do Ministério Reencontro aqui na Associação Catarinense, na região Centro e Centro-Sul de Santa Catarina. Hoje, para mais um momento especial de intercessão, de oração, eu quero já aproveitar essa oportunidade e convidar você para deixar o recadinho muito especial ali, o seu pedido, o seu agradecimento nas nossas redes sociais, que está aparecendo aqui embaixo. Então, não perca tempo, faça ali o seu pedido, faça o seu agradecimento, que na medida do possível nós estaremos trazendo aqui e colocando diante da presença de Deus. Também tem um convite muito especial para fazer para você, que como hoje é sexta-feira, é dia de preparação, dia de nos preparar para o encontro muito especial com Deus, principalmente no sábado, e amanhã é sábado. Sábado é dia de louvor e de adoração na casa de Deus. E por isso eu quero convidar você para estar fazendo uma visita ou estar presente nesses cultos que acontecem a partir das 9 horas da manhã de sábado. Ah, pastor, mas eu não sei onde é que fica a igreja mais perto da minha casa. Eu acho que nem tem. Tem, calma. Você pode procurar aí na sua casa mesmo e entrar no site encontreumaigreja.com e você vai ver que existe uma igreja bem pertinho aí da sua casa. Então esse site vai lhe mostrar as igrejas adventistas do sétimo dia mais pertinho aí do seu bairro. Talvez exista até mesmo aí perto, dentro no próprio seu bairro mesmo onde você mora. E para darmos continuidade a esse momento de oração, nós temos aqui alguns pedidos que foram feitos e eu quero trazer aqui o pedido da Michele. A Michele pede em favor de toda a sua família, também pelos filhos, as filhas, também ela pede também pelo seu esposo, o Vlad, que ele possa se recuperar da sua saúde, né, recuperar totalmente a sua saúde, e também pede pela sua amiga Simone e pelo grupo de estudo que ela tem toda terça-feira. Olha, Michele, realmente é importante nós estudarmos cada vez mais a palavra de Deus para conhecer o plano e o sonho que Ele tem para a nossa vida. Nós também temos aqui o pedido da irmã, da Maria Helena. Ela diz assim, ó: bom dia, pastor, peço que orem por minha vida espiritual e minha vida física e pelo meu esposo Osmar. Pode deixar, Maria Helena, que estaremos orando por você, por sua vida física e espiritual e também pelo seu esposo Osmar. Também a Toinha, ela diz assim, ó: bom dia, pastores, que Deus abençoe todos vocês. Peço oração por mim e por meus filhos. E ela fala o nome dos filhos. Ela diz aqui que é o Moisés, a Yara, Érica, Maiara. E também fala o meu marido, Francisco, e pela minha netinha, Maria Heloísa, para que Deus venha converter os seus corações e seus caminhos. Amém. Amém, Toinha. Deus seja louvado pelo seu pedido e certamente ele estará sendo entregue diante do trono do Senhor. Também a Lucilene, ela pede oração por ela mesma, pela família dela e pelo retorno dos seus filhos que estão fora da igreja. Olha, como é importante nós orarmos por aqueles que se encontram hoje afastados dos caminhos do Senhor. Queridos filhos da Lucilene, volte. Ainda há tempo, volte, ainda há tempo, não espere mais. Hoje é o tempo, hoje é o dia de voltar. Ela também pede oração por seu sobrinho Adriano e pela família dele, e também pelo irmão Tuca, que é o irmão dela, e também Daniel e Alisson. Nesse momento, nós estaremos, então, ouvindo mais uma vez uma breve reflexão bíblica daquilo que Deus pode trazer para nós no dia de hoje. Eu queria convidar você, se você pode,
nós iremos fazer agora uma breve reflexão na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o verso 17. É um verso bem pequenininho, mas muito significativo, que diz assim, ó: orai sem cessar. Que texto pequeno, mas é profundo, né? Orai sem cessar. Quando que é o tempo de buscar a Deus? Quando que é tempo de orar a Deus? Todo tempo. Todo tempo. E agora é mais um momento que nós iremos buscar ao Senhor através da oração. Se você pode, feche os seus olhos. Se não pode, permaneça concentrado e conectado nesta oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, obrigado porque nesse finalzinho de semana, no início desse dia, dessa sexta-feira, nós temos o privilégio de poder te buscar, Senhor, em oração, para entregar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, aquilo que aflige o nosso coração, aquilo que nos traz preocupação, que nos traz medo, talvez incertezas, e queremos entregar agora tudo em Tuas mãos, Senhor. Ouve a oração, ouve o coração de cada um dos Teus filhinhos nesse momento. Nós pedimos a Ti porque nós temos a certeza que Tu, Senhor, és o único poderoso Salvador e é aquele que pode trazer soluções para a nossa vida. Por isso, nesse momento, mais uma vez, nós nos entregamos em Tuas mãos, dispostos a buscar os Teus planos e os Teus sonhos e fazer com que eles tornem-se realidades na nossa vida. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido e entregamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meu amigo, minha amiga, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia nesta nova série Nisto Cremos. Esta é a nova série que estamos estudando. Nesta série, nós vamos passar pelas 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você vai compreender tudo o que os adventistas creem, no que eles acreditam, de acordo com as Escrituras Sagradas. Esta semana estamos estudando sobre a doutrina de Deus e hoje, sexta-feira, vamos estudar sobre a doutrina do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Mas antes de estudarmos, antes de orarmos, eu tenho um convite todo especial a fazer para você. Para mantermos esse programa no ar aqui no SBT, nós precisamos do seu apoio, da sua doação financeira. É por isso que eu vou dar para você agora uma chave Pix, que é o nosso e-mail, para que você possa fazer a doação. É doe@primeirodeus.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é o e-mail doe@primeirodeus.com.br. Se você gosta desse programa e quer apoiar esse projeto de pregação da Bíblia, faça a sua doação, ela será muito bem-vinda. Você que já fez a sua doação, muito obrigado e que Deus possa continuar abençoando você ricamente em sua caminhada. Vamos então orar para começarmos o estudo de hoje? Se você puder, feche seus olhos e ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado pela chance de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Temos em nossas mãos o Teu santo livro e ao abri-lo, que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor mais uma vez e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo, por ter orado comigo. Que Deus possa abençoar-nos no estudo de hoje. Chegamos ao nosso quinto tema desta série sobre Nisto Cremos e hoje vamos estudar sobre o Deus Espírito Santo. O último tema desta semana, desse primeiro bloco, a doutrina de Deus. Quem é o Espírito Santo? O que você sabe a respeito do Espírito Santo? Interessante que a Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma força, nem um poder impessoal. Em Gênesis 6, verso 3, é dito que o Espírito Santo contende com o homem. Em Lucas 12, 12, ele ensina. Em João 16, 8, ele convence. Em Atos 3, 2, ele dirige os assuntos da igreja. Em Romanos 8, 26, ele auxilia e intercede.
Em 2 Pedro 1,21, ele inspira. Em 1 Pedro 1, verso 2, ele santifica. Ou seja, o Espírito Santo é um ser distinto, uma pessoa distinta do Pai e distinta do Filho. É Deus com uma personalidade distinta do Pai e do Filho. As Escrituras veem o Espírito Santo como sendo Deus, associam atributos divinos ao atributos do Espírito Santo. Por exemplo, em Romanos 8, verso 2, é dito que o Espírito Santo é vida. Em João 16, 13, que ele é a verdade. Paulo diz que ele é onipotente, em 1 Coríntios 12, 11. E João diz no João 14, 16, que o Espírito Santo é onipresente. Você se lembra desses atributos? São atributos da divindade não comunicáveis. A onipresença, a onisciência, a onipotência são atributos divinos que não são comunicados. Só Deus possui esses atributos. E quando a Bíblia declara que o Espírito Santo possui esses atributos, ela está dizendo apenas uma coisa: o Espírito Santo é Deus, porque ele possui os atributos da divindade. Algumas pessoas insistem, teimam em dizer que o Espírito Santo não é Deus, mas a Bíblia nos ensina claramente esta verdade. O Espírito Santo é Deus, como Deus Pai, como Deus Filho. Tudo que Deus Pai é, Deus Filho é, Deus Espírito é. Por isso nós chamamos as três pessoas da divindade, a Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Há um outro detalhe que nós precisamos aprender a respeito do Espírito Santo. Ele está em pé de igualdade com o Pai e com o Filho. Isso fica claro, por exemplo, na fórmula batismal. Em Mateus 28, 19, Jesus nos comissiona a irmos pregar o Evangelho e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula batismal, que engloba o nome do Pai, do Filho e do Espírito, coloca os três no mesmo pé de igualdade. Na bênção apostólica dada em 2 Coríntios 13, verso 14, aparece mais uma vez Pai, Filho e Espírito Santo. E na distribuição dos dons espirituais de 1 Coríntios 12, você tem aí uma tese onde Paulo coloca a divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, participando da concessão dos dons espirituais. Desde a eternidade, o Espírito Santo viveu junto com a divindade, como seu terceiro membro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente autoexistentes. Na organização interna da divindade, o Espírito Santo parece desempenhar o papel de executor. E ao falarmos dessa organização interna da divindade, nós estamos falando num certo tipo de hierarquia que existe dentro da divindade. Mas o que tem que ficar muito claro para todos nós é que esta aparente hierarquia é simplesmente em relação à salvação do homem. Nesse aspecto, o Pai é quem envia, o Filho é o enviado, que depois envia o Espírito Santo. Então, cada um assume uma função distinta no plano da salvação. É uma ação voluntária, onde cada um vai desempenhar um papel para a salvação da humanidade. Isso, de forma alguma, fala sobre supremacia, superioridade, até porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles são coeternos e possuem os mesmos atributos e os mesmos poderes. Há algo mais ainda a ser destacado nesse texto. A intenção divina para nós é que sejamos lugares de habitação para o Espírito Santo. O pecado de Adão e Eva separou-os tanto do Jardim do Éden quanto do Espírito Santo que habita no íntimo do indivíduo. Mas agora o Espírito nos é prometido para habitar em nosso coração. O apóstolo Paulo é quem melhor sistematiza esta ideia de que nós somos templos do Espírito Santo.
em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, capítulo 6, versos 19 e 20 e capítulo 10, verso 30, ou 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não pertencemos a nós mesmos. E que se nós destruirmos esse corpo, que é o templo do Espírito, Deus nos destruirá. Porque o templo que sois vós é sagrado. Paulo está tirando essa analogia da história do santuário do Antigo Testamento. Você vai se lembrar que em Êxodo 25, verso 8, Deus mandou que Moisés construísse um santuário no deserto. Esse santuário esteve durante os 40 anos de peregrinação, até que finalmente ele foi armado pela última vez lá em Siló, e depois Salomão construiu o templo sobre o Monte Sião. Então o santuário, o tabernáculo mosaico e depois o templo em Jerusalém sempre foram locais para a habitação de Deus. Lá Deus manifestava sua presença visível através da glória que cobria a Arca da Aliança, da Shekinah. Agora, a palavra de Deus nos ensina através do apóstolo Paulo que eu e você somos esse templo. Você vai se lembrar que o templo de Salomão foi destruído no ano 70 por ordem do imperador romano Tito, o general romano Tito. E de lá para cá não temos mais um templo nessa terra. O apóstolo Paulo está dizendo justamente isso, que nós somos o templo para a habitação do Espírito Santo. O santuário não tem mais um papel. Teve o seu papel no passado, até que veio Cristo. E quando Cristo morre no Calvário e ele expira na cruz, você vai se lembrar que o evangelista Mateus declara que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. O santuário cumpriu o seu propósito, apontou para o Messias até o dia em que ele veio. Não existe mais um santuário, um templo nessa terra, porque agora Deus habita em nós. Nós somos o templo para a habitação do Espírito Santo. E Paulo é quem melhor desenvolve essa teologia no Novo Testamento. Assim, amigos, o Espírito Santo deseja habitar em nós. O Espírito Santo também nos comissiona para missões. As missões de Jesus e do Espírito Santo eram totalmente interdependentes. A plenitude do Espírito Santo não poderia ser concedida a não ser depois que Jesus houvesse completado sua missão. Jesus foi a primeira pessoa a experimentar a plenitude do Espírito Santo. Ainda que a Bíblia declare que haviam outras pessoas cheias do Espírito Santo, esse era o caso, por exemplo, do pai de João Batista, do próprio João Batista, mas Cristo, ao ser batizado no Jordão e receber a unção plena do Espírito Santo, ele estava dando um passo gigantesco nesse plano maravilhoso de salvação, quando então, após a sua glorificação, o Espírito seria enviado a toda a humanidade. E esse Espírito deseja habitar em nós. Lá no dia de Pentecostes, os discípulos receberam então o dom do Espírito Santo. Assim nós temos agora a missão do Espírito. O Novo Testamento revela o Espírito Santo de uma forma única e singular. Ele é identificado com o Espírito de Jesus, o Espírito de seu Filho, o Espírito de Deus. São expressões que a Bíblia usa em alusão ao Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Somente podemos reconhecer a soberania de Cristo se estivermos sob a influência do Espírito Santo. Por isso que Paulo disse: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, que é enviado pelo Cristo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos conduz a uma profunda convicção do pecado, especialmente do pecado de não aceitarmos a Cristo. Em João 16, verso 9, quando o Espírito Santo viesse, é dito que ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E do juízo, porque muitos não creram em Jesus como Salvador. Em segundo lugar, o Espírito Santo insiste que todos aceitem a justiça de Cristo. E em terceiro lugar, ele nos adverte da realidade do julgamento. Por isso, do pecado, da justiça e do juízo.
A maioria dos textos referentes ao Espírito Santo diz respeito a seu relacionamento com o povo de Deus. Sua santificadora influência conduz à obediência, mas ninguém pode continuar recebendo sua presença permanente sem preencher certas condições. Então, há condições para que sejamos cheios do Espírito Santo. Aqui sim, somos assistidos pelo Espírito Santo. Ao apresentar o Espírito Santo, Jesus identificou como sendo o outro Paráclitos, que significa ajudador, consolador, conselheiro, ainda intercessor, mediador, advogado. É por isso que Jesus disse para os discípulos: convém que eu vá, pois se eu for, o Espírito Santo virá. Por que é que convinha para os apóstolos que Jesus fosse? Porque enquanto encarnado, ele estava circunscrito ao tempo e ao espaço. Jesus não poderia estar com os discípulos em Jerusalém e ao mesmo tempo lá na Judéia. Mas o Espírito poderia estar. Porque o fato do Espírito Santo ser onipresente daria ao Deus Espírito a possibilidade de estar com todos eles ao mesmo tempo. É por isso que Jesus disse: convém-vos que eu vá, mas se eu for, eu enviarei o outro Consolador, o Paráclitos, esse que está ao lado para ajudar, o Confortador. Então Cristo, ao subir aos céus, ele não deixou seus filhos órfãos. Ele enviou o Espírito e ele fez a promessa de que esse Espírito estaria conosco até a consumação dos séculos. Em todos os momentos, o Espírito estaria com todos nós. Na qualidade de intercessor, mediador e auxiliador, Cristo nos apresenta ao Pai e nos revela ao Pai. Da mesma forma, o Espírito nos guia a Cristo e manifesta-nos a graça de Cristo. E uma de suas maiores contribuições é a aplicação da graça redentora de Cristo à vida das pessoas. É esta a ação do Espírito Santo. Jesus também o chama de Espírito da Verdade, em João 14:17. Sua função inclui o ato de trazer à nossa lembrança todas as coisas que Jesus nos ensinou e, de acordo com João 16:13, a nos guiar a toda a verdade. Você deve entender, amigo, que Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Ou seja, o Espírito não nos guia a verdades parciais. Quando nós nos submetemos ao poder e à influência dele, nós somos levados a toda a verdade. E é por isso que Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conhecemos a verdade para por ela sermos libertos. Obra maravilhosa do Espírito Santo. Ele também traz a presença de Cristo à nossa vida. Ele não somente apresenta a verdade de Cristo, mas traz a própria presença de Cristo. Convém que eu vá, disse Jesus, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então Cristo foi, e ele enviou o Consolador. E em Atos 2, 1-4, você tem um momento em que o Pentecostes relata a descida, a chegada do Espírito Santo. E a partir daí, a dispensação do Espírito. Da mesma forma como através do Espírito, tanto o Pai quanto o Filho estabelecem morada no coração do crente. Assim, a única forma pela qual os crentes podem permanecer em Cristo é através do Espírito. Se alguém rejeita o Espírito, terá rejeitado o próprio Jesus Cristo. Uma vez que o Espírito Santo traz a própria presença de Cristo, ele é o verdadeiro vigário ou representante de Cristo na terra, sendo o verdadeiro centro de autoridade em termos de fé e doutrina. Os caminhos pelos quais ele conduz a igreja, por certo, estarão em pleno acordo com a Bíblia. Você percebe que somente o Espírito Santo pode ser o verdadeiro vigário, o verdadeiro representante de Cristo em nós? Ele também concede dons espirituais à igreja. É o Espírito Santo quem atua em favor dos crentes.
o Espírito Santo derramou dons especiais sobre a igreja. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito do Senhor veio sobre os indivíduos, concedendo-lhes poderes extraordinários. Da mesma forma, na igreja cristã primitiva, foi o Espírito Santo quem repartiu os dons que Cristo concedeu à sua igreja. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando fala da concessão dos dons, mediante o Espírito, Paulo deixa muito claro na Bíblia de que o Espírito Santo é quem distribui os dons segundo lhe apraz, como ele deseja, do jeito que ele quer. Se você notar os dons espirituais do Novo Testamento, todos eles já apareciam no Antigo Testamento, com exceção do dom de línguas e do dom de interpretação de línguas. Ou seja, esses dons já estavam na Bíblia. O Espírito Santo já capacitava pessoas. Olha, por exemplo, o caso de Sansão. A Bíblia é clara em declarar de que o Espírito veio sobre Sansão e o fortaleceu. O Espírito veio sobre Gideão e o ungiu para, junto com os 300, vencer a grande batalha. O Espírito veio sobre Oalel e Aolibe, para que eles tivessem as habilidades artísticas para concluir o trabalho do santuário. O Espírito Santo vinha e capacitava os crentes a missões especiais. No Novo Testamento, muda um pouco o foco, o trabalho do Espírito. Agora, ele atua de dentro para fora. Ele faz morada e ele entrega para as pessoas os dons espirituais que ele deseja entregar, para que esses dons sejam usados no exercício do ministério, para o bem da comunidade, para o bem das famílias. Assim você vai vendo o papel fundamental que o Espírito Santo desempenha em nossos dias. O recebimento interior do Espírito Santo, que nos transforma à imagem de Deus, prossegue a obra de santificação que em nós iniciou através do novo nascimento. A expressão novo nascimento é uma expressão alusiva ao batismo. Então, nós, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, passamos pelo batismo. E aí começa agora uma experiência de santificação. Esta experiência de santidade, ela só pode ser desenvolvida pela obra do Espírito Santo no coração do crente. Por isso, o Espírito é vital. Todas as mudanças que Jesus Cristo opera em nós advêm-nos pela operação do Espírito. E na qualidade de crentes, deveríamos reconhecer constantemente que, sem o Espírito, não seremos capazes de empreender coisa alguma. Nada pode ser empreendido sem o Espírito Santo. É por isso que eu e você somos totalmente dependentes desse Espírito. Assim, nós podemos concluir que o Espírito Santo é uma pessoa divina, como Deus o Pai e como Deus o Filho. O Espírito Santo sempre existiu, possui os mesmos atributos da divindade, como eternidade, onipotência, onipresença e onisciência. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles desenvolvem atividades em tempos determinados no grande escopo do plano da salvação. Cada um tem um momento de atuação e uma forma de atuar. E após a ascensão de Cristo e sua glorificação, o Espírito Santo então é enviado. É isso que ensina João no capítulo 7, verso 39, quando diz que o Espírito Santo ainda não fora dado porque Cristo não fora glorificado. Mas assim que Jesus foi glorificado no santuário celestial, o Espírito Santo foi dado à terra. E a promessa é que ele estaria com todos nós até a consumação dos séculos. Ao terminar esse tema de hoje sobre o Espírito, eu queria advertir a você sobre dois extremos muito perigosos. Chamamos isso a teoria do pêndulo. Ou seja, em algum momento o pêndulo pende para a direita ou pende para a esquerda. São extremos. E a melhor palavra para definir bem o cristianismo é equilíbrio. A nossa religião deve ser equilibrada. Mas se de um lado do pêndulo
Existem muitos hoje tentando falar sobre o Espírito Santo ou pretendendo falar sobre ele, estão falando sobre dons que de fato o Espírito não concede, sobre uma obra que ele não realiza, sobre um sinal ou evidência de sua possessão que não é bíblica. Hoje tem muita gente querendo falar do Espírito Santo, querendo buscar o Espírito Santo, o batismo do Espírito, e se esquece totalmente das condições para esse recebimento ou do trabalho que ele desempenha. Por outro lado, do outro lado do pêndulo, você vai ter pessoas que querem espalhar a ideia de que o Espírito Santo não é Deus, de que ele não possui uma personalidade, de que ele é apenas uma força ativa, proveniente do Pai ou do Filho. Assim estão atacando a obra do Espírito Santo. Eu e você não devemos estar nem no extremo, nem no outro extremo, mas buscar o equilíbrio, porque religião, na sua essência, é equilíbrio. E para sermos equilibrados em todos os temas, nós precisamos constantemente beber na fonte pura e cristalina das Escrituras Sagradas. É ali que nós vamos encontrar o alimento que nós tanto precisamos. É ali que nós vamos encontrar os conceitos bíblicos para sabermos o que é certo e o que é errado. Por isso eu e você devemos atender hoje o apelo que o apóstolo Paulo nos faz. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissensão, mas enchei-vos do Espírito. Esta é uma ordem imperativa do apóstolo. Enchei-vos do Espírito. Você deseja hoje ser cheio do Espírito Santo? Meu querido amigo, minha querida amiga, que privilégio temos nós de abrir nosso coração e sermos cheios do Espírito Santo. Eu espero que Deus esteja trabalhando na sua vida e conduzindo você nesse caminho. Que o nosso coração hoje se abra para a influência do Deus Espírito Santo e que Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar hoje para que esse Espírito nos batize, para que Ele nos unja e para que Ele conduza a nossa vida. Pai eterno, muito obrigado pela promessa do Teu Espírito. O Senhor nos prometeu dar a todo aquele que pedisse. Nós estamos pedindo agora, Senhor. Unja-nos, batiza-nos com o Teu Espírito Santo, para que produzamos em nossas vidas os frutos do Espírito. Cuida, Pai, de cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse momento e nos prepara para a Tua breve volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.